Abaixo, eu vou falar mais próximo aqui. Gente, sejam todos bem-vindos à nossa webconferência de planejamento pedagógico. Nós estamos recebendo hoje a contribuição e a ilustre presença da nossa supervisora Vilzânia, que vai estar aí online conosco aí lá de Manaus, está trabalhando também em home office. Vilzânia, desde já agradeço a sua colaboração, sua presença, seu apoio, que você tem dispensado aqui na nossa turma do Senac Manacapuru. Então, nós estamos aí com todos os professores online, com exceção do professor Marcos, que teve que sair. Ele mandou aqui a informação para mim que teve uma urgência, o irmão dele está passando mal, ele vai ter que prestar um socorro e levar no posto de saúde com urgência. Mas nós vamos a reunião já está sendo gravada, o professor Haroldo está dando todo o suporte técnico aqui para a gente, e ele vai poder estar acompanhando essa gravação logo depois que ele retornar. Tá? Então, seja bem-vindo todos os professores, todos em casa acompanhando, alguns pelo celular, outros pelo notebook. Eu já começo a enxergar aqui, junto com o professor Haroldo, que está me dando esse apoio técnico, que essa é uma ferramenta muito boa de trabalhar, de fácil acesso. Ontem mesmo o professor Marcos já fez uma aula com os alunos, o Haroldo também já fez um teste com os alunos dele, tem conseguido ter um retorno bem positivo das aulas, né? Então, é uma ferramenta que eu acho que vai dar para nós trabalharmos agora nesse mês de maio, com esse retorno com aulas remotas. Então, eu vou passar aí a palavra para a nossa supervisora Vilzânia, para que ela possa conduzir essa nossa reunião pedagógica aqui da unidade. Vilzânia, seja bem-vinda, fique à vontade. Bom dia. Bom dia a todos e todas, né? Satisfação estar aqui com vocês. Com alguns eu já tive um trabalho mais de perto, com alguns professores, com o professor Robson sempre, né, Robson? E a gente está aqui realmente para dar um apoio, para dar uma ajuda frente a todo esse cenário que nós todos estamos vivendo. Aliás, o mundo todo, né? Não é só uma situação nossa, na verdade. E eu peço que as dúvidas de vocês podem perguntar via o microfone mesmo, via áudio, ou então pelo chat, tá? Que eu sempre fico acompanhando. Se eu perder, se passar alguma pergunta, eu peço ao Haroldo ou ao professor Robson que possa parar e fazer a pergunta via chat, tá bom? Então, gente, a gente está realmente dando as boas-vindas. O professor Robson já fez a fala dele de boas-vindas. Então, é bom que a gente entenda realmente esse nosso retorno enquanto aulas remotas. E nós também todas as unidades, na verdade, estão vivenciando essa primeira situação. E quando eu digo essa primeira situação, apesar do Senac já ter uma rede EAD funcionando, né? As nossas vivências, os nossos planejamentos, as nossas aulas eram todas focadas em aulas presenciais. E agora nós vamos ter que nos reconstruir, né? Nós vamos desconstruir o que a gente tem, pegar o que a gente já tinha de muito bom na sala de aula e agregar todos esses conhecimentos para as nossas aulas remotas, tá? Pode passar, professora Haroldo. Pode passar as orientações gerais. Muito bem, então, nesse primeiro momento, nós... Não, pode colocar lá nas figuras aí. Nas figuras, professor, um a menos. No terceiro slide. Isso, aí. Pergunto a vocês, professores, e aí o microfone pode ficar aberto um por vez, tá? Eu gostaria que vocês falassem, enquanto boas-vindas que o Senac Manacapuru está dando a vocês, que vocês veem nessas figuras de boas-vindas? Qual é o entendimento que vocês têm? Qual é o link que vocês fazem? Bom dia, professora. É o professor Haroldo aqui. Aqui nessa primeira imagem é uma
está conectado, né? Está conectado e interligado aí. São as mentes interconectadas, interligadas aqui. Como aqui também dá para ver isso, né? Interligação. Na outra imagem aqui do rapaz sentado com uma série de itens aqui, uma série de pessoas conectadas ao computador dele. Mais alguém? Essa imagem aqui das mãos parece uma coisa de liberdade, libertação, liberdade, deixar fluir, né? Ficar livre. Deixar a informação sair aqui. E aqui as aulas online, né? Todos conectados à distância, com um orientador aqui monitorando. Certo, vamos lá, professora. Obrigada, professora Lu, pela sua contribuição. Mais alguém gostaria de falar? Estão todos aí conseguindo ouvir, gente? Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Sim, professora. Eu me chamo Raiele, né? Sou professora dos cursos de saúde. E, assim, através da imagem, eu consigo compreender. Eu juntei as três imagens e resumi da seguinte maneira. A conexão, né? Que é a tomada que liga um ao outro, né? As mãos juntos, né? O fato de estar junto dentro das suas realidades, dentro das suas limitações, né? A gente sabe que tem aluno que tem computador, tem aluno que tem celular, tem aluno que tem uma internet boa, tem aluno que não tem. Então, juntos, mas dentro das realidades próprias dos alunos. E o computador, utilizando as metodologias ativas e tecnológicas. Então, eu compreendo que essas imagens, elas nos direcionam a compreender que nós vamos estar juntos, vamos estar utilizando a tecnologia dentro das nossas realidades, dentro das nossas casas, né, ou até em outros lugares, conforme for a realidade de cada aluno. Então, eu compreendo dessa maneira. Tá certo? Muito obrigada. Obrigada, professora. Excelente a sua contribuição. Última chamada. Mais algum professor gostaria de estar se posicionando? Não, então vou dar continuidade, tá? Então, é justamente isso que o professor Haroldo e a professora Raiele falaram, né? Frente a esse novo cenário, a esse novo desafio que nós temos, nós temos que estar realmente, as nossas engrenagens, né? Tem que estar agora funcionando para um outro foco, que é a aula remota, né? É onde o professor vai estar com seus alunos, sim, em algumas lives, em aulas online, mas com um certo distanciamento. E, a partir disso daí, nós vamos continuar com a nossa ajuda, né? Um ajudando o outro, um dando suporte para o outro, que um conseguiu e deu certo, pode ou não dar certo para uma outra turma, para um outro professor. Então, essas são as nossas boas-vindas neste primeiro momento para vocês, e que a gente tem certeza que vocês dão conta, né? O Senac acredita realmente, tanto é que nós já fizemos, né, os nossos treinamentos. Foi uma coisa rápida, a gente sabe disso, mas é porque é tudo realmente muito novo. Então, à medida que vocês estão aprendendo, nós também estamos aprendendo. Pode passar, professor. Certo. Então, aqui, os cursos que retornarão da unidade Lázaro Reis são 8 turmas FIC e uma turma de aprendizagem em serviços administrativos. Tá? Já foi disparado, o Robson pode até responder isso aqui agora para vocês. Nós temos já um vídeo para ser enviado aos alunos, e cada unidade vai entrar em contato
com os seus alunos, informando desse retorno, informando dessas aulas remotas, né? Vocês já conseguiram receber esse vídeo? Ainda não encaminhei o vídeo para eles, professor. Vou encaminhar agora no grupo dos professores, tá? Certo, não, tudo bem, mesmo porque, Robertson, foi ontem à tarde, né, Sim, que sim. encaminharam, então a gente já teve pouco tempo realmente para a gente começar essa distribuição, né, entre os professores. Então, essa comunicação formal aí do retorno das aulas vai partir realmente neste primeiro momento, professores, deste vídeo que o professor Robertson vai passar para vocês. Cada professor tem o compromisso de encaminhar para os seus grupos e, claro, tentando chamar esses alunos para as nossas aulas. Vale ressaltar que nós vamos ter alunos reclamando que pagaram curso presencial e que não querem aula online. Vai ter alunos que vão nos apoiar. Não, olha, legal, o Senac está fazendo alguma coisa, o Senac está retomando, né? E vão ter alunos que vão querer fazer o cancelamento do seu curso. Tomara que aí em Manacapuru vocês não tenham essa última situação, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Cabe a nós, né, os supervisores técnicos, ao gerente, aos professores, ter a melhor conversa com esses alunos para que eles não desistam do curso, tá? O termo adequado, como já foi falado lá no treinamento, no segundo dia, lembra que no segundo dia foi muito discutido, foi muito pedido para que vocês utilizassem o termo aula remota e não EAD. Daqui a pouco vocês vão ver alguns pontos que diferenciam as aulas remotas das aulas EAD, para que vocês possam ter mais argumentos, mais pontos para mostrar para os alunos de vocês. Dentro dessas aulas remotas, vocês vão ter as lives, vão ter os chats, o que geralmente não se tem numa metodologia EAD. Tá? Então, utilizem muito esses termos. A nossa aula é a remota. Vocês vão ter atividades síncronas e assíncronas, atividades que vocês vão ter que ter o professor naquele momento da aula ali junto, né? Como estava naquela figura, e em outros momentos não. O professor vai dar todos os encaminhamentos, vai dar todos os direcionamentos das atividades que precisam ser realizadas e entregues, mas não precisa estar numa aula online, tá? Planejamento das aulas. Vocês viram que de 6 horas aumentou para 8 horas. Esse planejamento das aulas devem ser somente destinadas ao mês de maio. Então, o professor Robson já deve ter a sua planilha com toda essa carga horária de cada curso, tá? Então, o planejamento de vocês vai ser por curso para o mês de maio. Determinado professor ou professora tem a carga horária de 24 horas para ser trabalhada essa aula remota no mês de maio. Então, o professor Robson já tem essa planilha e vocês devem planejar a carga horária somente do mês de maio, tá? Mas 2 horas do mês de junho. Não. Aguenta aí, só destina mesmo esse planejamento dessas aulas remotas para o mês de maio. Perguntas? Sim, professora, esse planejamento é feito naquele plano de atividade remota que foi enviado anteriormente? Ou não? Sim. Você pode fazer por lá, porque lá tem algumas atividades e tem um outro documento também que já foi enviado que tem outras, né? Então, você vai planejar ali para a gente saber de que período a período vocês vão estar fazendo e quais as atividades. Tem que ser dentro daquele documento. Certo. Naquele documento tinha uma opção lá, alunos, aluno ou alunos. A gente tem que botar o nome dos alunos tudinho ali. Mas dentro do documento ou dentro do Teams? Não, no documento. É o plano de atividade remota e vem o nome da unidade, curso, turma, ano, unidade curricular, disciplina, e vem carga horária. Ali não precisa. Não precisa colocar o nome dos alunos, não. Certo, eu vi lá, deixei até em branco lá. Não precisa ali não, porque o que vocês vão preparar vão ser para as turmas, tá?
não para um aluno que entrou depois. Geralmente, nós utilizamos esse plano para aquele aluno que entrou depois da turma ter iniciado já 1, 2 semanas, conforme a carga horária do curso, entendeu? Então, como se perdeu a atividade, nós utilizamos esse plano também, tá? Eu tenho aqui... a minha turma está em andamento, na verdade. Já vou para a segunda unidade curricular. Mas aí eu posso pegar aquele meu plano que eu já tinha antes e adaptar ele para as aulas remotas, né? Fazer uma sequência ali, continuar ele. Pode sim, Haroldo. Agora, a gente precisa entender que uma aula remota, ela é diferente de uma aula presencial, claro, né? Porque dentro do presencial, você vê N atividades para que o aluno se sinta motivado a participar. O desafio agora é maior, porque você não está vendo o teu aluno, né? Vocês estão distantes, mas vocês estão ao vivo, vamos colocar assim, né? E aí, que atividades que você pode adaptar para que esse momento de aula seja um momento assim que o aluno realmente queira a próxima aula, tá? Que você possa despertar o aluno também para que ele desenvolva as demais atividades, as pesquisas, os acessos à biblioteca digital, tá? Então, a gente pode adaptar tudo que vocês já têm de planejamento, vocês já podem resgatar nesse momento e adequar para a tua aula remota. Meu maior desafio aqui como a informática ela é prática, né? Aí eu tenho atividades em que eles vão pesquisar. Olha, pesquisem como criar uma planilha fulano de tal. Mas aí, na hora de façam essa planilha e enviem para mim, ele vai ter muitos que vão dizer, professor, não tenho computador aqui, não vai dar para me fazer essa planilha, não tem Excel. Mas aí eu vou ter que pensar em uma estratégia aí de que eles possam entregar isso. Assistindo um vídeo, fazer um vídeo, botar no YouTube, depois eles me passarem essa informação do que entenderam, do que compreenderam, para que depois a gente faça essa aula presencial já mais para o final, né? Exatamente. Por isso que é preciso ser pensado realmente que atividades que podem ser linkadas com a tua aula, né? A tua live, a tua aula online, que atividades que a partir da tua aula você pode desenvolver com eles para fechar esse ciclo de conhecimento. Certo. Vai ter, por exemplo, à tarde, a gente vai ter nossas aulas de 15 a 17, essas 2 horas. Eu vou estar online com eles, vou estar conversando, explicando, mas vai ter aulas que eu vou ficar online, mas não vai ter essa live, né? Eu vou ficar só à disposição para que eles tirem dúvidas nesse período aí. Uhum. Seria assim, né? Então, eu vou explicar isso direitinho para eles. Olha, amanhã não vai ter a live, vocês não vão precisar estar todo mundo conectado, mas vocês têm um trabalho para fazer, tem uma atividade, eu vou estar de 15 a 17 aqui online esperando tirar vocês. dúvidas, isso, para estar no chat, para tirar dúvidas, para acompanhar vocês fazendo as atividades, entendeu? Certo. Essa era a dúvida, se ia ter que ter aquela aula online todo dia ou não, mas seria dessa maneira mesmo, né? Isso. Aí o professor Robson, gente, está falando aqui no chat, a planilha com a carga horária de maio de cada turma já está no grupo de professores. Então, vocês já têm acesso a essa informação para esse planejamento. Quem vai ficar, não é coordenação, mas neste acompanhamento com vocês, sou eu e o professor Robson, tá? Eu sempre vou estar com vocês, conversando, vou passar alguns apps para vocês, para verificar esse acompanhamento desse planejamento. Vocês estão vendo aí que vocês têm uma carga horária, aumentou de 6 este mês de maio, tá? De 6 para 8 horas, né, de planejamento, somente para essas aulas remotas. Essa reunião, viu, Robson, é importante isso. Essa reunião que nós estamos tendo agora, os treinamentos do Teams, isso daí vai entrar como serviços, então já está fora dessa carga horária de planejamento, tá? Então, nossa reunião de hoje e mais a carga horária dos planejamentos que vocês participaram, lá dos treinamentos do Teams, da parte da plataforma e também da parte pedagógica, entram como horas serviços.
Dúvidas aqui nesse primeiro slide, gente? Vocês estão muito calados. Só uma coisinha, professor. Nós vamos ter essa reunião hoje e vai ter uma outra ainda? Não. Não, depois dessa não. Não vai ter uma outra, mas eu vou ficar em contato com vocês, tá? Para acompanhar, para saber como vocês estão fazendo. E Vilsânia, mas assim, não há necessidade de professores estarem com alguma dúvida muito recorrente, nós poderíamos agendar uma reunião no Teams, assim, de uma meia horinha, daqui a uma semana, né? Eu pensei nisso também. Porque eles vão iniciar com essa prática e certamente vai surgir, né? Alguma dúvida, alguma coisinha aí. Nós poderíamos marcar talvez semana que vem, alguma coisa se for necessário, né? Eu peço, inclusive, que quando vocês marcarem essa reunião sobre a plataforma, além de me chamarem, chamem também o professor Adailton. Tá? Mandem um convite para ele também, porque sobre a plataforma é ele que está dando apoio sobre esse uso. E assim, gente, seria bom que essa reunião já fosse agora essa semana, no máximo até sexta-feira. Tá? Então, como nós temos mais algumas coisas para falar, seria importante que vocês já começassem a criar as turmas de vocês, conforme a planilha que o professor... E aí vocês vão anotando as dificuldades de vocês. Quinta ou sexta-feira a gente pode marcar a reunião com o professor Adailton para ir tirando essas dúvidas, né? As aulas professora, Sim, pode falar, professora. Sobre essa participação do Haroldo, né, em ter dito sobre já começar a interagir com os alunos, eu não deixei os meus alunos na mão, assim, em nenhum momento, né? Eu consegui estar conversando com ele toda semana, né? Nós começamos no início falando, eu enviava vídeos para eles, e aí depois que o Robson falou, né, da utilização do Teams, eu já conversei com eles, né, porque a gente tem um grupo dos alunos, eu já conversei com eles, né, dizendo que eles precisariam baixar o aplicativo, eles já baixaram. A minha turma são 26 alunos, eu já tenho uma participação média de 20 alunos, então eu já consigo ver, assim, de forma muito positiva a participação dos alunos. Hoje, eu já agendei para tarde uma reunião, né, utilizando o Teams, e aí eu já estou conseguindo receber deles o feedback, já que eles já receberam, que já está lá, né, agendadinho e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que vão ser desafiador, assim como a aula presencial também é desafiadora, mas eu já consigo ver na minha turma uma participação muito positiva, né? Então, eu queria compartilhar com a senhora mesmo essa participação deles, tá bom? Perfeito, professora. Ou seja, os alunos já têm a ciência de que o SENAC não os abandonou, né? Teve esse contato de vocês com ele, mesmo que fosse um contato mínimo, mas vocês não deixaram de falar com eles, e isso é importante nesse momento mesmo, né? Pode passar, que aí eu já tenho agora algumas informações sobre o Teams. Tá. Olha só, gente. Gente, aqui na minha casa está tão quente que vocês não têm noção. Vamos lá. Plataforma Teams, vocês sabem que essa plataforma é a nossa plataforma base, é a nossa plataforma padrão, onde todas as aulas devem acontecer. A gente não pode fugir disso, porque o SENAC Amazonas, todas as unidades, assim como alguns outros SENACs também de outros regionais, estão utilizando essa mesma plataforma. Então, é a nossa plataforma base. Professora Vilsânia, eu posso usar outra ferramenta? Pode, desde que seja uma ferramenta de apoio à plataforma Teams, tá? As aulas deverão acontecer nessa plataforma. E nesse primeiro momento, pessoal, nós já tivemos uma reunião agora de manhã. Vocês sabem que para fazer o aluno ter acesso a toda a parte das aulas que vocês vão criar no Teams, ele precisa de um acesso, e é isso que a nossa GIC, a GTI, está fazendo.
está sendo trabalhado isso. Inclusive, eles já têm um plano B, se essa forma que eles estão trabalhando não der muito certo, tá? Então, tem um formulário que já foi desenvolvido, mas é um plano B. E nós vamos aguardar, primeiramente, o retorno da GTI para saber, olha, unidades, todos os alunos já estão ok, porque eles estão tentando realmente criar um domínio para o aluno, que isso vai facilitar bastante não se misturar com as nossas contas, ou seja, o aluno vai ter esse domínio aluno.am.senac, né, .br, justamente para ter acesso à plataforma e às atividades que vocês passarem. Então, nesta primeira semana, vocês vão fazer as lives de vocês e vocês só vão poder ter acesso a lives e aos chats, tá? Vocês vão fazer as demais atividades? Vão, tem que fazer. Propor demais atividades, né? Porém, essas atividades vocês podem até colocar no Teams, mas entendam que nesse primeiro momento os alunos não vão ter acesso. Eles vão ter acesso ao chat e à live de vocês, tá? As aulas online. As demais atividades podem ser um formulário, um questionário, uma pesquisa, acessos a links, né, a vídeos. Isso daí vocês vão ter que passar pelos e-mails deles que vocês tiverem ou pelo WhatsApp, pelo grupo, tá? A da aprendizagem, né? Nessa primeira semana. Entenderam aqui, pessoal? Como é que vai ser essa primeira semana? E aqui, ó, na escola. Tem alguém que está com o microfone aberto. O Robson, eu acho que é você. Eu aqui, a minha turma, ela tem uma vantagem desde o começo, que eles têm um Google Drive, né? Eles têm um Drive na conta Google. E lá está todo o material de aula, inclusive a pasta de alunos, coisa que eles postam. Então, eu vou propor, a princípio, que eles continuem postando ali e vou copiar a pasta para o Teams, né? O material que for produzido aí. Sim, aí lembrando, professor, que sempre a sua live, chats, algumas propostas assim, desafios que você possa passar, tem que ser na nossa plataforma padrão. Por enquanto, o senhor usa essa outra ferramenta como seu apoio, porque nós não estamos ainda com o acesso dos alunos, tá bom? Certo, certo. Ok. Criação de turmas. Quem ainda não criou suas turmas na plataforma? Assim, eu sei que vocês não podem ainda colocar os alunos, tá? Mas vocês já podem ir criando a turma, vocês já podem ir criando a unidade curricular, colocando o nome dos professores, tá? Então, isso vocês já podem ir fazendo. Vocês já conseguiram fazer isso? Tem algum professor aí do Lázaro Reis? Ah, tá. A minha já está ok aqui, já está tudo beleza. Lembrando os colegas que tem que, quando criar a turma, colocar o nome naquele padrão lá que o Adailton passou, né? Inclusive, eu coloquei no grupo lá, coloquei o nome da minha turma para eles seguirem aquele padrão ali. Isso, tem que seguir os padrões que o Senac já repassou para vocês nos treinamentos, tá? A Sigrid está dizendo que já criou, a Silvete disse que daqui a pouco já vai fazer, é isso mesmo, tá, gente? E assim, não esqueçam de colocar o professor Robson e eu nas turmas, tá? Sempre colocando tanto o Robson quanto eu até chegar o novo supervisor de vocês, tá bom? Tem que colocar para a gente fazer esse acompanhamento. Quem já criou, por favor, nos coloque lá na aba professores, tá? O Sóstenes também está dizendo aqui que ele também já criou, mas que o áudio dele não tá saindo, Sóstenes, e eu não estou conseguindo te ouvir. Certo. Até aqui, plataforma Teams e criação das turmas. Dúvida, professores? Estão todos tímidos hoje.
Ok, então. Então, nós vamos aqui falar um pouco sobre os registros acadêmicos, tá, gente? O que seriam esses registros acadêmicos? É o diário de classe. Vocês vão estar trabalhando com duas ferramentas, tá? A plataforma Teams, que vocês vão ter que estar alimentando, verificando, e também o diário online. Eu peço que, por favor, vocês não atrasem os registros de vocês dos diários online, tá? Coloquem as frequências dos alunos, tirem o tempo, né, do dia de vocês para que vocês possam fazer esses registros e deixem constantemente os diários de vocês atualizados. Eu sei que a internet não ajuda, né, não colabora conosco, mas quando a gente vê que está um tempo legal, um horário bom, atualizem sempre que possível os diários de vocês. E como é que vai ser feito isso? O Robson disse que já está no grupo dos professores, então o Robson também já tem as datas de cada professor, de cada turma. Então, são essas datas que vão constar no diário de classe, tá? O pessoal das essas alterações somente do mês de maio. Então, é uma solicitação nossa para que a gente possa fazer o melhor acompanhamento das cargas horárias trabalhadas e das cargas horárias que a gente vai ter que trabalhar a partir do nosso retorno. Vamos lá. Escolher bem o ambiente para o horário das aulas, o uniforme Senac, camisa ou jaleco. Então, isso daí já foi repassado, né? Foi passado no primeiro dia de treinamento e no segundo dia também, e a gente não pode deixar de falar isso aqui. Apesar de nós estarmos trabalhando em casa, mas a escolha realmente desse ambiente tem que ser aquele ambiente que tenha menos ruído possível, que você converse com os familiares para que não entrem, né? Porque você vai estar com os alunos online, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E, além disso, também estar uniformizado ou com uma camisa do Senac no dia, no outro dia vocês já têm o jaleco de vocês, então é importante ter esse uniforme do Senac e remeter realmente à instituição. Ambientação dos alunos na plataforma e a explicação das atividades. Nós falamos anteriormente, o professor Haroldo deu um exemplo também, sobre explicação de como é feito o trabalho. Lembrem-se que vocês vão estar com certo distanciamento. Então, vocês precisam explicar de uma forma sucinta, mas que o aluno saiba qual é a entrega que ele tem que fazer com aquela atividade e qual é o prazo. Se ele não entregar no prazo, qual é a sanção que ele vai ter, né? Que punição, vamos colocar, não gosto muito dessa palavra, mas o que essa não entrega no prazo vai acarretar? Então, tudo isso tem que estar esclarecido para os alunos, para que ele não faça a atividade de uma forma equivocada, faça uma entrega que não é a esperada e seja prejudicado por isso, tá? Eu gostaria de saber, Robson, se você já foi verificado, assim, de alguma forma, a ambientação dos alunos. Antes, realmente, da aula, pode ser até amanhã, a ambientação desses alunos na plataforma, como eles vão acessar, né, de que forma é que eles vão ter. Tem 2 documentos aqui que eu vou passar. Robson, acho que você tem os documentos que o professor Nailson passou, não foi? Sim, nós vamos encaminhar para os professores. Agora, Vilsânia, desde ontem nós estamos pedindo para os professores criarem as turmas, tentarem contato com os alunos, porque mais para frente nós vamos conversar ainda, tem algumas turmas que os professores estão tendo muita dificuldade em colocar os alunos na plataforma online, na verdade. Tem turma, por exemplo, de barbeiro, que a professora está tendo dificuldade até para conversar com os alunos pelo WhatsApp, eles não estão nem online no WhatsApp. Então, é uma turma que eu quero até conversar contigo depois particular, ver a situação, se vale a pena ou não trabalhar a aula com essa turma, entendeu? Uhum, Os professores estão, no momento, criando turmas, fazendo esse contato inicial, como a professora Raeli já falou, explicando para os alunos que vão usar passando as informações sobre o Teams para os alunos,
E para fazermos esse, irmos devagar, né? Aí a partir de amanhã seria essa apresentação inicial para conduzirmos as aulas a partir daí. Certo. Ok, Robson, a gente pode conversar sim, mas a gente precisa realmente dar algum norte para os nossos alunos. Com essas dificuldades, eu acho que é porque, assim, eles já estavam na parte prática mesmo do curso, só assim, quase já finalizando o curso, ou não? Estava bem no início? No caso de Barbeiro, estava bem no início mesmo, mas estava na segunda semana, né, professora Jeane? A senhora pode falar alguma coisinha aí? Está na segunda ou terceira semana, viu, Daniel? Uma turma que era só terças e quintas. Então, tinha pouquíssimas aulas tinham acontecido, né? Já estávamos aguardando algumas matrículas novas e aí tivemos que parar, né? Então, os alunos não tinham muito acesso à tecnologia e nós estamos com muita dificuldade com essa turma. As demais turmas eu acho que vai dar para levarmos numa boa. A gente não Oi, pode... bom. Oi, professora. Oi. Oi. Então, a turma estava na segunda semana, assim, e tá bem complicado fazer com que eles vejam até o celular. Bem complicado. Alguns estão para a estrada, mas eu tô buscando. Certo. A gente tem que tentar todas as formas, né? Se tiver e-mail deles, passar e-mail, se tiver um celular que a gente possa ligar para esses alunos, é importante a gente ter contato realmente e tentar, né? Tentar trazer esses alunos para essas aulas. Porque a gente precisa dizer que nesse primeiro momento são aulas remotas, que não vai ser, eles não vão perder a carga horária da prática deles, não é essa a proposta do SENAC, muito pelo contrário. E aqui a Silvestre também está até falando que a turma dela também estava no início, né? No início da prática, então eles vão perder, não. Mas tem algum momento dentro da prática que você não vai fazer realmente serviços de manicure. Você tem algo mais para falar, a fundamentação realmente a fundamentação daquela prática, né? Nesse momento a gente vai ter que dissociar um pouco. Não é trabalho do SENAC dissociar prática e teoria, a gente sabe disso. Porém, neste momento, a gente vai ter que fazer um pouco isso, não é deixar de lado, tá? Certo, gente? Então, eu acho que a gente precisa, né, Robson, depois, de marcar o dia da ambientação desses alunos, tá? Ok. Todas as aulas retornam amanhã? Sim, iniciamos só as aulas que são terças e quintas, que são as de beleza, que vão iniciar na quinta. Mas as demais todas começam amanhã. Pode passar. Professora, eu fiz uma. Eu já reuni meus alunos, vou reunir meus alunos hoje à tarde para fazer só fazer um teste para ver como é que eles vão se comportar. Aí, quanto às entregas dos trabalhos e dos prazos, aquele instrumental de avaliação, a gente continua usando mesmo, sem assinatura dos alunos, ou deixa para eles assinarem para o final? Como é que a gente pode fazer no caso do instrumental de avaliação? Você pode até usar, mas se não tem a assinatura deles, você vai ter que fazer um acompanhamento de entregas via o plataforma mesmo, plataforma Teams, né? Via a entrada deles e via a entrega. Não tem como a gente colocar, eles podem até dizer, mas eu não assinei nada, mas você pode ainda usar o mesmo formulário, só não vai estar assinado. A gente pode deixar aí para fazer, para eles assinarem isso no final do curso. Ou como a gente fazia antes aqui, quando alguns não assinavam, quando eles vêm buscar o certificado, aí já tem que assinar o instrumental ali. Pode ser, sem problema. Beleza. Pode passar. Professora. Pode falar, professora. A minha turma, ela vai dar início, eu acredito que ainda esse mês, e vai precisar de um material, né? Que, inclusive, o Robson já havia disponibilizado o livro para eles estarem utilizando. Como que vai funcionar? Eles vão poder ir no SENAC, pegar o livro, porque aí eles vão precisar utilizar para que eu possa
acompanhá-los nas atividades que eu vou passar para eles. Qual é o curso, professora? Cuidador infantil. Mas eles vão até... Essa não é a proposta, tá? Não pode, a gente não pode fazer neste momento esse atendimento ao cliente, tá? Certo. Então, eu sugiro que seja feita a pesquisa, né, neste momento, até o nosso retorno. Tudo bem que vocês têm material para entrega, eu posso verificar junto aos outros setores se a gente tem essa possibilidade de pedir para que os alunos possam ir aí pegar o material, mas esse não é o indicado. Vocês podem pedir para que eles acessem a biblioteca digital para ter acesso ao livro, ou acesso ao conteúdo que deverá ser estudado, tá bom? Tudo certo, tá bom, compreendido. Obrigada, professora. Professora, quanto a esses alunos, como a professora colocou ainda agora há pouco, tem aluno meu que está para o interior, viajando, outro está para a estrada. Ele vai ficar, a gente vai deixar ele suspenso ali para rever o caso dele depois. Como é que seria no caso deles? Não entendi, professor. O senhor pode repetir? Esses alunos que estão para a estrada ou estão num local que não tem internet, estão isolados lá. Como é que fica o caso deles? A gente deixa ele em suspenso? As faltas dele, as notas, como é que a gente faz com esses alunos que estão viajando, estão fora da cidade? Isso daí é outro caso outros casos, na verdade, que a gente precisa verificar. Vai ter que deixar em suspenso mesmo, tá? A falta tem que constar, mas a gente não vai poder reprovar esses alunos por essas faltas, salvo se eles realmente desistirem do curso, tá? Se houver a desistência do curso, né, a evasão, na verdade, a gente vai aplicar a questão das faltas para reprovação. Fora isso, não, a gente vai colocar lá as faltas e depois vai ser um outro processo, um outro planejamento para ver a recuperação desses alunos. Ok? Certo, tudo certo. A professora Silvestre também está dizendo que tem 2 alunas nessa mesma situação, né? Então, é isso, gente, é aguardar o nosso retorno, fazer um planejamento de recuperação para esses alunos. E aí, gente, nesse slide aí, a gente está vendo alguns pontos sobre aulas remotas e aulas EAD, né? Então, aqui só são alguns pontos que eu coloquei que vocês podem conversar com os alunos, porque eles vão dizer isso. Pelo menos alguns vão dizer, eu paguei aula presencial e estou tendo aula à distância. Então, aula remota a gente pode colocar. Aqui eu não consigo enxergar, tá? O que está escrito. Mas tem a parte de cronogramas pré-estabelecidos já. E aí, o nosso está sendo passo a passo, né? Semana a semana, que a gente vai dizer o que tem para ser feito. É uma rotina semanal, realmente, que a gente vai vai liberando para os alunos. Tem a questão de materiais que a gente disponibiliza, né, tais como pesquisas, né, alguns materiais didáticos, e na aula remota, e as atividades já do EAD, as atividades também já estão todas pré-estabelecidas lá. A aula remota prevê também as aulas online, as lives que a gente está chamando, e o EAD não. EAD geralmente são gravações. Eu acho que é mais isso, eu não lembro de outro ponto. Na verdade, eu não consigo enxergar. Mas aí o professor Robson pode encaminhar para vocês esses slides, e que seriam alguns pontos que vocês podem diferenciar com os alunos, tá? Perguntas? Só um minutinho, tem uma pergunta aqui no chat. Professor Marcos, ele coloca:
Com relação aos alunos que não possuem acesso ao Teams, podemos seguir... Desculpa, gente. Podemos seguir um acompanhamento através de outros meios? É assim. Eles não têm acesso nesta primeira semana, como foi explicado, tá? Agora, gente, se vocês fizerem a live de vocês e convidar o aluno, ele vai ter acesso à live de vocês. Ele vai ter acesso ao chat, vai ter acesso às lives, tá? Então, é importante que vocês possam convidar os alunos. Isso eles têm acesso. Neste momento, eles não têm acesso ao quê? Às demais atividades que vocês passarem. Links, pesquisas, acesso à biblioteca digital. Então, isso daí eles não vão ter. Essa outra parte que eles não vão ter acesso é o que vocês vão ter que passar por outros meios, como, por exemplo, o WhatsApp, links, né? Como, por exemplo, por e-mail também. Mas as lives de vocês têm que ser pela plataforma e as conversas, desafios, via chat, tá bom? Os outros meios você pode usar sim, professor Marcos, mas como apoio, tá bom? Pode falar, professora. Já que nessa semana que será uma semana de ambientação, eu posso já deixar programado no calendário todos esses dias, de 2 às 5, que é o meu horário de aula, uma reunião com eles? Na verdade, tem que ser uma aula, tá, professora? Não é uma reunião como nós estamos fazendo. Tem que ser uma aula, tem que ter a sua câmera, tá bom? E aí a aula, a senhora vai ministrando a sua aula. Tem que ser a aula mesmo. E lembrando, gente, no máximo 2 horas de live. Oi, professora. Ainda sem material, né? Já que eles não podem ter acesso, mas aí pelo menos uma conversa como uma aula, explicando algum material dentro daquilo que está no cronograma, correto? Professora, é assim, para a sua aula, se a senhora tem conhecimento desse material, eu vejo que a senhora pode, sim, montar uma aula com o que tem descrito de conteúdo, entendeu? E depois, na pesquisa que eles forem fazer, eles terem acesso a um conteúdo mais fundamental, né? Mais de fundamentação mesmo. Mas eu vejo que a senhora pode, sim, dar a sua aula, né? Não ser uma conversa como a gente está tendo assim, tem que ser no sentido de aula mesmo, tá? E assim, lembrando, pessoal, que as lives de vocês, as aulas online, no máximo em até 2 horas, tá? Dê um intervalo de 5, de 10 minutos no máximo, para não ficar tão cansativo, mas assim, sempre verifiquem esse horário, tá? De 1h30 a 2 horas. Professora, eu tenho uma questão aqui. Eu estou com 2 turmas, né, que é aprendizagem e assistente de secretaria escolar. E essas 2 turmas, elas já estão com os projetos integradores em andamento. Tá? Boa parte do projeto integrador da aprendizagem a gente já concluiu. Tá? A gente já está no processo já bem avançado. E secretaria escolar também. Nesse caso, como que nós devemos proceder com o PI? Já que é uma atividade prática, né? Não é teoria, falar, explicar alguma coisa, já é algo prático deles. A gente deixaria isso... Porque são poucas horas, na verdade, né? Então, o PI, assim, às vezes são 4 horas, 8 horas... O PI em si, né, essa unidade à parte, a gente poderia deixar ela para quando nós voltarmos? Professor Marcos, né? Isso. Tá, professor Marcos, é assim, depende do que for a entrega do teu PI, depende de qual é esse produto, tá? Se você vê necessidade de uma prática, de estar presencialmente... você pode aguardar que o teu tempo der. Se você tiver até nosso retorno, tá, presencial, tiver
se até o nosso retorno presencial tiver tempo, né, para que você possa ter essas aulas ainda do projeto, essa apresentação do projeto integrador, ok, deixa para mais tarde. Agora, se não tem essa necessidade, toca em frente com as aulas remotas, entendeu? E verifica qual é esse produto, se esse produto pode ser apresentado de uma forma como aula remota. Ei, Vilzânia e Marcos, só a minha preocupação é que nós vamos encerrar a turma de aprendizagem agora em maio. Nós ficamos definidos de realizar a carga horária total dela, então esse projeto integrador tem que ser feito de alguma forma, alguma estratégia, professor Marcos, remotamente, porque nós vamos precisar encerrar até por conta do contrato das empresas com os aprendizes, que eles não vão poder estar renovando esse contrato por muito tempo. Então, nós precisaríamos encerrar. Eu acho de maneira pedagógica, a gente tem que encerrar, né? Claro. Né? Tipo assim, porque também as empresas também não vão poder prorrogar esses contratos deles. O que eu estava pensando com as minhas duas turmas era nós encerrarmos o projeto em si, e aí depois que nós voltarmos a gente marcar um dia específico para que eles possam apresentar, né? Porque eu acho que também não é justo que eles encerrem dessa maneira, tipo assim, ninguém viu o meu trabalho, ninguém viu meu esforço. Eu acho que é isso que eles estão pensando, né? Acho que é o grande problema deles assim, nessa questão. A gente poderia encerrar o projeto pedagógico, né? Realmente, no diário, direitinho, e a gente marcaria uma data específica só para eles apresentarem o que foi feito, como que foi feito, as pesquisas, etc. Professor, deixa eu lhe dizer uma coisa. No cenário, o Senac ele não está fazendo dessa forma porque quer, né? E eu acho que os alunos entendem isso sim. Eu sei que essa questão da apresentação, é isso que eu estou falando, tá, professores? Neste momento, se for partir de uma apresentação para saber da pesquisa, dos caminhos, eu acho que isso em uma aula remota, onde o supervisor pode estar presente, onde outros professores podem ter sido convidados para ver, onde vocês podem encaminhar link para as empresas participarem também. Isso pode ser planejado e pode ser apresentado, tá? Quando eu digo que se tem alguma coisa presencial, é aquele produto que as pessoas precisam realmente visualizar funcionamento, entendeu? Visualizar o produto. Aí, sim, neste momento, se nós não temos como estar presentes, a gente precisa encerrar a turma, eu acho que é bom a gente fazer tudo de uma forma remota, mas a gente pode reunir e planejar, né, essa apresentação deles, professor. Sim, professor, entendido, tá? Tudo certinho agora. Mais alguém quer falar alguma coisa? Esse é o momento, tá, pessoal? Gente, aproveite para tirar as dúvidas de vocês aí, tá? Quem tiver alguma dúvida, aproveita a Vilzânia, que daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Professora, no caso das minhas aulas que tem software, né? Por exemplo, eu vou dar uma aula de Excel. Eu posso fazer ela aqui dentro do Teams, compartilhar a tela e os alunos irem acompanhando na hora de fazer uma demonstração. Mas é claro que vai ficar, eu estou acompanhando o celular também aqui, fica bem pequeno, né? Eles vão dizer, professor, não estou vendo, não estou enxergando. Eu vou tentar convencê-los de que a gente vai ter que ir levando assim, tentando dar uma demonstração ali, só para eles terem uma noção, e que depois a prática vai vir para eles. Pelo celular fica tudo bem pequeno mesmo, né, professor? Até por aqui mesmo vocês veem que eu não estou conseguindo visualizar a tela, né? Porque não é a minha. Quem está projetando o professor Haroldo para mim. Então, fica complicado para o aluno, você tem que colocar realmente em modo em tela de exibição. Mas, assim, professor, o senhor pode pedir alguma atividade onde ele possa testar, seja no celular ou seja no computador, onde ele possa testar esse conhecimento que foi trabalhado. Aí, a partir desse teste, é que o senhor vai saber até onde ele conseguiu
reter o conhecimento, né? Até onde ele conseguiu realmente visualizar aquele conhecimento. E aí, daí para frente, verificar com os alunos os andamentos, né? Que vão ter vários, uns vão mais além, outros não, outros vão parar onde o senhor realmente ficou. Tem que ser dessa forma. Pelo menos agora, né, nesse momento. Professora. Oi, professora, pode falar. No treinamento foi falado bastante sobre essa questão dos alunos, né, da participação dos alunos. Eu achei bem interessante a colocação que foi feita, e a gente precisa avançar, né? Porque se a gente ficar dizendo, porque alguns alunos isso, a gente precisa avançar. Então, como eu falei com os alunos hoje, né, pela manhã, né, eu avisei eles que eu teria uma reunião, que eu passaria para eles qualquer informação a mais, né? E aí alguns alunos perguntaram assim, professora, e quando que a gente vai se encontrar, né? Eu achei interessante essa pergunta, porque aí eu falei para eles da seguinte maneira: a gente não tem previsão para se encontrar, mas o importante é avançar, né? Porque aí a gente não pode perder um mês inteiro sem aulas, né? Porque sabe que isso implica consideravelmente em todo o cronograma do SENAC e até na vida dos alunos mesmo, né? E aí eles conseguem compreender que isso não é uma escolha, mas uma necessidade, né? E aí a gente precisa, pelo menos se eu tenho uma turma de 26 alunos e eu tenho 20 alunos ou 15 alunos que conseguem participar, para mim isso já é muito positivo, né? E aí está estimulando, é preciso mesmo que o professor tenha muito ânimo, né? Porque se ele não tiver ânimo, o aluno também não vai ter, né? Os alunos são reflexo do professor também, né? Então, eu acho assim que os colegas também têm que estar muito motivados também para caminhar com esse avanço. Eu compreendo dessa maneira. É isso mesmo, professora. Infelizmente, nós não temos uma previsão. O nosso planejamento, para que vocês tenham uma ideia, o nosso planejamento, ele está sendo quase que diariamente, entendeu? Por quê? Porque a gente vai dependendo das medidas provisórias, dos decretos, né? Então, assim, já tem aí um documento do governo, né, que está rolando, não sei se ainda está para avaliação, mas tem uma proposta de retorno, uma proposta, né, do governo de retorno para o mês de julho, tá? Para o mês de julho, mas as nossas ações, elas ainda estão sendo planejadas. E conforme nós formos tendo, o professor Robson, for tendo as informações para repassar para vocês, aí ele vai fazendo essas reuniões e vai dando as informações. Tá, gente? Nós temos um comitê de crise, né, que está diariamente se reúnem e vão discutindo processos mesmo, tá? E vão tomando as decisões e repassando para os gerentes, tá bom? Inclusive, Vilzane, eu tenho conversado muito com os professores, quase todos os dias posto informações que nós estamos em reunião, quase todos os dias, né, Vilzane? Já é reunião gerencial, devido a essas mudanças. Todo dia sai uma medida provisória, ditando uma data, ditando uma ordem, um período, e nós estamos nos adequando, correndo todos os dias, fazendo reuniões, nos adequando às leis que o governo tem imposto, né? Período de retorno, que ainda é tudo muito incerto. Hoje mesmo de manhã fizemos uma outra reunião já, mudando várias coisas que foi acertado, o que ontem mais ou menos, né, Bizane? Então, as coisas estão mudando muito rápido. Então, o que nós temos de concreto? São essas aulas remotas agora de maio, né? Temos aí uma proposta também para os professores que não vão estar em aula remota, uma proposta para que eles não fiquem sem salário nenhum no mês de maio, mas também não podemos adiantar muita coisa porque ainda está para aprovação do presidente, né? Eu e a Visânia vamos preencher os gerentes, na verdade, todos vão preencher ainda uma planilha que já está aqui no e-mail, que está com o caráter de urgência para sabermos qual vai ser a definição de como os professores vão estar recebendo nesse mês de maio. Então, quer dizer, muita coisa incerta. Então, nós temos que focar agora, direcionar nossos esforços no que nós temos de concreto, que são essas aulas remotas de maio
E aí, por isso que a Visana diz, não planeje um dia de junho, porque nós não sabemos como será junho, vai mudar muita coisa daqui para lá, né? Então, nós estamos vivendo esse período de muita indefinição, mas vamos focar no que nós temos agora de concreto. Vamos tentar nos organizar, ver quais turmas que nós podemos realizar, o que nós podemos passar de melhor para os nossos alunos, ok? Então, gente, eu acho que era isso. Pode passar, professor Haroldo. Assim, obrigada pela participação de vocês. Eu desejo que todos vocês tenham um excelente retorno, né? Que as nossas aulas remotas realmente sejam um sucesso junto aos nossos alunos. Né? E a gente está aqui, professor Robson, eu, para que a gente possa estar orientando, ajudando e apoiando cada um de vocês. Tá? Sintam-se acolhidos. Né? No momento que vocês precisarem, vocês podem passar o WhatsApp para mim, eu vou passar meu contato para vocês, o Robson já tem, se ele tiver, já pode passar no grupo dos professores. Eu estou derretendo de calor aqui, meu povo. Visane, então eu vou passar teu contato aqui no grupo dos docentes, tá bom? Tá. Passa, pode passar o e-mail, tá? E pode passar também o meu WhatsApp, tá bom, Robson? Conforme eles forem tendo necessidade, eles já vão fazendo contato com você. Eu te agradeço, assim, pela sua disponibilidade, pela atenção, tá, Visânia? Que você está tendo aqui com a nossa unidade. Mas é isso, é como os professores agora sentiram um pouco mais. Vai ser difícil, mas nós vamos conseguir. Aí, Visânia, depois, mais tarde, eu quero conversar contigo sobre a turma que temos poucos alunos, tá bom? Para ver se vale a pena ou não. Tá ok? Para eu passar essa resposta para a professora Marcelene. Pode ser depois daqui logo, a gente pode ficar conversando aqui, Robson, eu e você. Tá, então vai ficar... Ainda tem alguma dúvida? Se não, pode ficar eu, você e a professora Jeane, que é da turma de Barbeiro, tá bom? Se não tiver os demais alguma dúvida, a gente já pode se despedir e desejar um bom almoço a todos. Aí, Robson, continua a gravação ou paro aí? Pode parar, pode parar. Pode parar, professor. Ok, pessoal, então vamos encerrar a gravação aqui. Bom dia, gente.